Talvez você tenha entrado aqui por acaso, ou talvez, no fundo, nem acredite mais em acasos. Mas há momentos da vida em que não são as circunstâncias lá fora que nos ferem mais profundamente. São as batalhas silenciosas aqui dentro. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, sobre essas prisões que ninguém vê, essas correntes que ninguém percebe, esses muros que você construiu, achando que te protegeriam, mas que hoje só te isolam da liberdade que Deus quer te entregar. Quando suas certezas te prendem, Deus quer te libertar. Talvez você nem perceba, mas o cárcere mais difícil de sair é aquele que a gente mesmo constrói. E sabe qual é a matéria-prima dessas prisões? As certezas pequenas, as verdades distorcidas, as convicções que você alimentou ao longo da vida, tentando se proteger da dor. E, sem perceber, acabou se aprisionando. Quantas vezes você já pensou assim? Eu sou assim e não vou mudar. Eu já tentei, não deu certo. Isso é impossível para mim. É tarde demais para recomeçar. Eu nunca vou conseguir. Essas frases parecem tão verdadeiras, parecem tão suas, mas no fundo são correntes invisíveis. Correntes que foram se formando pouco a pouco, alimentadas por decepções, por traumas, por experiências frustradas. Correntes que hoje te mantêm preso num lugar onde Deus nunca quis que você ficasse. E por mais difícil que seja reconhecer, talvez a tua maior prisão hoje não esteja no teu trabalho, na tua casa, nas tuas relações ou nas portas que parecem fechadas. Talvez a tua maior prisão esteja dentro da tua mente. Sim, a mente é um campo de guerra silenciosa. É nela que nascem as maiores batalhas. É nela que se levantam os maiores inimigos. O medo, a dúvida, o trauma, o ressentimento, o cansaço. E aos poucos, essas certezas vão criando raízes. Vão dizendo quem você é, até você acreditar. Vão limitando seus sonhos, seus passos, seus recomeços, até que chega um ponto em que você já não tenta mais, porque você acredita que não tem mais jeito. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. Deus não te criou para viver acorrentado. Deus não te formou para ser refém das tuas certezas pequenas. Ele não te chamou para aceitar a escassez como destino. Ele não te chamou para se conformar com a dor como rotina. Ele não te chamou para viver uma vida limitada, presa num lugar que Ele nunca planejou para você. Porque enquanto você acredita que não tem saída, Deus já preparou caminhos que você ainda não consegue enxergar. Às vezes, é preciso tudo desmoronar, não para te ferir, mas para te libertar do que você sempre achou que era certeza. E não era. Às vezes, Deus permite que tudo pareça perdido, não para te machucar, mas para arrancar do teu coração aquilo que você abraçou como verdade, mas que nunca foi. E se hoje você sente que está preso, preso em quem você foi, preso em quem disseram que você era, preso em tudo que não deu certo, ouça isso com o coração aberto. Deus quer te libertar, libertar da tua visão limitada, libertar das tuas palavras pequenas, libertar dos teus conceitos de impossível, libertar desse ciclo que te aprisiona, dessa rotina que sufoca, dessa voz interna que insiste em te manter acorrentado ao medo. O que te prende não é o que está do lado de fora. O que te prende é aquilo que você não consegue mais soltar aqui dentro. E Deus te trouxe até aqui para um novo começo, um começo diferente, um começo que não depende mais das tuas forças, nem das tuas certezas frágeis. Um começo onde você finalmente solta o controle, onde você abre mão das tuas verdades pequenas para viver a liberdade que só Ele pode te dar, porque as tuas certezas podem ter te aprisionado, mas a verdade dele veio para te libertar. E qual é essa verdade? Que você não nasceu para viver limitado, que você não foi criado para se arrastar, que você não está condenado a repetir ciclos,
que você não está preso à história que te feriu, às palavras que te diminuíram, às portas que se fecharam. Deus tem mais para você, mais do que tua mente consegue imaginar, mais do que teu coração cansado ousa acreditar, mais do que tua história até aqui foi capaz de mostrar. E se hoje você sente que chegou no limite, se hoje você sente que não tem mais forças para sair desse lugar, talvez seja a hora de parar de tentar sair sozinho. Talvez seja a hora de levantar as mãos e deixar Deus quebrar essas correntes por você. Porque você nunca foi prisioneiro da vontade dele. Você só estava preso às suas próprias certezas. E hoje, ele quer te libertar. Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos estranhos da vida, aqueles dias em que nada parece mais firme, em que as certezas que te seguravam até aqui começam a rachar, em que as ideias que você tinha sobre si mesmo, sobre a vida, sobre Deus, já não te sustentam mais. É desconfortável, não é? Parece que o chão que você pisava com tanta segurança começou a tremer. Parece que tudo o que você acreditava com tanta força está desmoronando aos poucos. E você se pergunta, como eu vim parar aqui? Por quê? Mas escuta com atenção. É exatamente aí que Deus começa a agir. Porque Deus não trabalha sobre certezas humanas. Deus não edifica em cima de muros de medo, de verdades distorcidas, de convicções que te mantêm estagnado. Deus não fortalece castelos construídos sobre inseguranças mascaradas de coragem. E talvez o que está acontecendo com você agora não seja para te derrubar, mas para te libertar, para te reconstruir, para te mostrar que nem tudo aquilo que você sempre acreditou é verdade, para te ensinar que algumas certezas só serviram para te manter preso até aqui, mas não servem mais para o caminho novo que ele tem para você. Sabe aquelas frases que você carrega como se fossem verdades absolutas? Eu sou assim mesmo, eu nunca vou conseguir mudar. Já tentei tanto, não adianta. É tarde demais para mim, eu não mereço mais nada. Essas frases não são fortalezas, são prisões, e Deus não quer ver você preso, Ele quer ver você livre. Por isso, às vezes, Ele permite que tudo desmorone, não por crueldade, não para te ver no chão, mas porque Ele sabe que tem coisa dentro de você que precisa ser quebrada, para que você possa finalmente crescer. Quantas certezas você tem carregado como correntes invisíveis? Quantos medos você alimentou achando que eram proteção? Quantos pensamentos você defendeu achando que te mantinham em pé, quando na verdade só te afastavam do que Deus queria te entregar? Eu sei, aceitar isso é difícil. Dói ver as certezas caírem. Dói admitir que por tanto tempo você acreditou em coisas que te limitaram. Dói ver que as tuas ideias sobre si mesmo eram menores do que Deus sempre sonhou para você. Mas escuta, essa dor não é fim. Essa dor é recomeço. Essa dor é nascimento. É Deus desconstruindo para depois construir de novo do jeito certo. Ele quer que você solte essas amarras, não para te deixar perdido, mas para que você possa, enfim, caminhar livre. Livre do peso das expectativas erradas, livre do medo de repetir erros, livre da culpa que te paralisa, livre das vozes que te disseram quem você era, quando só Deus sabe quem você realmente é. E essa entrega, esse abrir mão das tuas próprias certezas, não é fraqueza. Pelo contrário, é a maior forma de coragem que existe. É ter a humildade de dizer: Senhor, eu já não sei mais o que é certo, mas eu confio que Tu sabes. É parar de lutar contra as ondas, é parar de tentar segurar o que não precisa mais ser segurado, é parar de insistir em manter de pé algo que Deus já permitiu cair, para te mostrar um novo caminho. Porque quando você solta, quando você entrega, quando você confessa que não sabe mais, é aí que a esperança verdadeira começa a nascer.
Não aquela esperança frágil, baseada nas tuas forças, nas tuas certezas, nos teus planos, mas a esperança que vem da fidelidade de um Deus que não muda, que nunca falha, que sempre sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. É nesse lugar de entrega, nesse lugar onde as certezas humanas desabam, que o milagre da transformação começa. É quando você abre mão de controlar tudo, que Deus assume o controle por completo. É quando você aceita que não sabe, que Ele te revela tudo o que você precisa saber. Não tenha medo do chão que está tremendo. Não tenha medo das certezas que estão desmoronando. Não tenha medo do vazio que ficou depois que tudo caiu, porque esse vazio não é ausência, é espaço. Espaço para Deus construir algo novo. Espaço para Ele te mostrar que existe um caminho melhor. Espaço para Ele encher de verdades eternas aquilo que antes estava ocupado por certezas frágeis e humanas. Solte as tuas convicções, solte os teus medos, solte as tuas verdades pequenas e confia que Deus nunca destrói sem propósito. Confia que Deus nunca permite dores sem razão. Confia que Deus nunca quebra, sem intenção de refazer melhor. Porque no final, você vai perceber, aquilo que você achava que te mantinha de pé, era o que te impedia de voar. E Deus não te criou para viver acorrentado ao chão. Ele te criou para ser livre, para voar, para confiar, para viver debaixo da verdade dele, e não das certezas pequenas que o mundo te ensinou a guardar. Confia. Quando tuas certezas caem, é aí que Deus te levanta. Ninguém gosta de falar de dor, ninguém quer passar por ela. A gente foge, esconde, tenta ignorar. Mas a verdade é que, às vezes, a dor é o único caminho que Deus usa para abrir a porta da nossa cura. Não porque Ele deseje que você sofra, não porque Ele se alegre com as tuas lágrimas, mas porque há dores que têm um propósito tão profundo, tão misterioso, que só mais tarde a gente entende. Só mais tarde a gente olha para trás e percebe. Foi ali, naquele vale, que eu comecei a ser curado. Talvez você esteja passando agora por uma dessas fases. Dores que parecem não ter fim, feridas que ninguém vê, mas que você carrega escondido no peito todos os dias. Um silêncio que grita por dentro, um vazio que insiste em apertar o coração. Situações que machucam tanto que você já não sabe se ainda tem forças para continuar. E nesse momento, você se pergunta, por que Deus? Por que tanta dor? Por que comigo? Mas eu preciso te dizer, com todo amor, com todo cuidado, essa dor não chegou para te destruir. Ela chegou para abrir um caminho, para quebrar muralhas, para te mostrar verdades que, sem esse desconforto, talvez você jamais enxergaria. Porque é justamente no lugar onde tudo incomoda que a transformação começa a acontecer. Deus não quer que você fique preso ao sofrimento. Ele não quer que a tua identidade seja a dor que você sente. O que Ele deseja é que você permita que esse momento difícil te ensine. Que você permita que essa dor te fortaleça, te molde, te faça crescer. Porque a dor, embora pareça teu maior inimigo hoje, pode ser um mestre, pode ser um espelho onde você finalmente enxerga o que precisa ser curado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser deixado para trás. Quantas vezes você já carregou feridas por anos, escondidas, disfarçadas, achando que com o tempo passaria? Mas elas ficaram ali, sangrando em silêncio. E agora, talvez, Deus esteja dizendo, chega de fingir, é hora de curar. E às vezes, para curar, dói mais um pouco antes de aliviar. Dói porque a gente precisa tocar na ferida para tratar. Dói porque é preciso encarar aquilo que evitamos por tanto tempo. Não tenha medo de sentir, não tenha medo da tua dor, não se afaste dela como se ela fosse um castigo, porque muitas vezes é justamente por esse caminho de lágrimas que a graça de Deus vai entrar com mais força na tua vida, porque é ali, nesse chão duro da dor, que você vai entender o que é ser sustentado pelas mãos dele.
É ali, onde ninguém te vê, que ele começa a limpar o terreno, a arrancar as raízes amargas, a tirar o que impede o novo de nascer, porque só quem entrega o coração ferido recebe um coração curado. Quando você aceita a dor com fé, não está dizendo que gosta dela, não está dizendo que quer viver assim, mas está mostrando a Deus que confia, que acredita que mesmo a dor tem um propósito, que mesmo esse tempo tão difícil pode revelar caminhos de cura que você nunca imaginou. Às vezes, a gente quer fugir, quer se distrair, quer esquecer, mas a dor tem um jeito de nos alcançar. E quando ela alcança, ou você se revolta, ou você se entrega a Deus. E quando você escolhe se entregar, algo muda, algo começa a acontecer. Porque o céu não ignora as lágrimas sinceras. O céu não despreza os corações cansados, que mesmo assim continuam crendo. No silêncio da tua dor, Deus trabalha. Enquanto você pensa que está parado, que nada está mudando, Ele está preparando tudo. Ele está limpando o terreno, está organizando o invisível, está transformando o que parecia perdido. Porque é aí, nesse lugar de dor, que o impossível começa a se tornar possível. É aí que a graça age. É aí que as raízes profundas da cura começam a crescer, mesmo que você ainda não veja. Pode parecer contraditório, mas o sofrimento que hoje te faz chorar, amanhã será testemunho. As lágrimas que hoje parecem inúteis, amanhã serão sementes de uma nova história. Porque Deus nunca desperdiça dor. Ele nunca deixa uma lágrima cair em vão. Ele recolhe cada uma, ele anota, ele prepara o tempo da resposta. E quando esse tempo chega, você olha para trás e entende, foi preciso, eu precisava passar por aquilo para ser quem eu sou hoje. Você entende que foi naquela noite mais escura que a luz começou a nascer, que foi no dia mais silencioso que a voz dele falou mais forte, que foi quando tudo parecia perdido, que a vitória começou a ser escrita. Não importa o tamanho da tua dor, não importa quanto tempo ela já dura, o que importa é o que você faz com ela. Se você esconde, ela te corrói. Se você nega, ela te engana. Mas se você entrega, Deus transforma. Deus usa. Deus cura. Entrega, confia. Deixa Deus trabalhar. Porque o que Ele faz com a dor, nenhum remédio faz. Ele não só cura a ferida, Ele renova, Ele fortalece, Ele te faz novo. Por isso, respira fundo. Não desanima. Não pensa que está sozinho. Essa dor não vai te derrotar. Ela vai te levar adiante. Ela vai abrir portas. Ela vai te ensinar o valor da fé, da esperança, da entrega. E no final, você vai perceber, valeu a pena confiar. O que hoje te machuca, amanhã será cura. O que hoje parece fardo, amanhã será força. O que hoje parece fim, amanhã será recomeço. Porque nas mãos de Deus, até a dor floresce em bênção. Existe um tipo de entrega que o mundo não entende. Uma entrega que à primeira vista parece fraqueza, parece desistência, parece rendição de quem já não tem mais forças para lutar. Mas na verdade, essa entrega é uma das formas mais corajosas de fé. É o momento em que a alma cansada levanta as mãos e diz: Senhor, eu não consigo mais. Eu já tentei tudo. Agora é contigo. É justamente aí, nesse ponto em que você sente que não tem mais o que oferecer, que o céu começa a se mover em seu favor. Porque Deus nunca esteve esperando o teu esforço infinito. Deus nunca quis que você resolvesse tudo sozinho. O que Ele espera é a tua entrega. A entrega de quem reconhece: eu sou limitado, mas o meu Deus é ilimitado. Quantas vezes você já tentou resolver, já planejou, já chorou, já lutou, tentou abrir portas com as próprias mãos, tentou forçar caminhos que não estavam prontos? Quantas vezes você se desgastou, tentando carregar o peso do mundo nas costas, achando que precisava ser forte o tempo todo, quando, na verdade, Deus só queria que você colocasse esse fardo nas mãos dele? Existe um momento
E talvez esse momento seja agora, em que Deus olha para você e diz: você não precisa mais insistir, apenas confia, apenas entrega. Porque não é sobre o quanto você lutou, não é sobre o quanto você tentou acertar, é sobre o quanto você está disposto a descansar, a parar de tentar controlar o que nunca esteve nas tuas mãos, a deixar nas mãos dele aquilo que só ele pode mudar. Essa entrega é coragem. Não a coragem de seguir lutando até o último suspiro, mas a coragem de reconhecer: eu não sou Deus. Coragem de entender que existe uma força maior que as tuas forças. Existe uma mão mais forte que a tua. Existe um cuidado mais profundo do que qualquer preocupação que você já carregou. Às vezes, Deus permite que a gente chegue nesse ponto de cansaço, não para nos humilhar, mas para nos libertar da ilusão de que estamos no controle. Porque enquanto você luta, Deus observa, mas quando você entrega, Deus começa a agir. Quando o mar parece turbulento demais, quando as ondas batem forte e ameaçam te afogar, não é hora de nadar contra a corrente. Não é hora de se desesperar tentando se manter de pé sozinho. É hora de confiar no barco seguro que Deus te oferece. É hora de lembrar que mesmo no meio da tempestade, Jesus continua no comando do vento e do mar. Mesmo quando parece que ele está dormindo, ele nunca perdeu o controle. Você já tentou, você já esperou, você já orou. Agora, simplesmente descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque Deus não trabalha no barulho da tua ansiedade. Deus trabalha no silêncio da tua confiança. Confie no poder daquele que move o invisível. Confie naquele que abre portas onde não há portas. Confie naquele que conhece o amanhã que você teme. Aquele que já tem nas mãos a chave que você tanto procura. Porque enquanto você se angustia, tentando encontrar saídas, Deus já preparou soluções que ainda estão escondidas aos teus olhos. Deixe a tua entrega ser o começo do milagre. Deixe que a tua confiança abra espaço para o céu agir. Porque o céu não se move com a força das tuas mãos. O céu se move com a entrega do teu coração. E quando você finalmente entende isso, quando você solta o controle e diz: seja feita a tua vontade, Senhor, é nesse momento que a paz chega. É nesse momento que as águas começam a se acalmar. Porque quem confia, descansa. Deus não quer ver você esgotado, perdido, carregando um peso que não é teu. Ele quer ver você livre, livre da ansiedade, do medo, da pressa, livre das tentativas humanas que só te cansam. Ele quer ver você confiando no cuidado dele, porque o que ele pode fazer vai muito além do que você pode imaginar. Lembra de quando Pedro tentou pescar a noite inteira? Ele usou toda a experiência que tinha, lançou as redes, mudou de lugar, tentou de novo e nada. Só quando ele parou de tentar sozinho e obedeceu à voz de Jesus, o milagre aconteceu, as redes transbordaram. Porque não era sobre força, não era sobre técnica, era sobre confiar. Assim é com você. Não é sobre o quanto você insiste, é sobre o quanto você entrega. Porque quando você solta, Deus assume. Quando você descansa, Deus age. Quando você para de lutar sozinho, o céu começa a guerrear por você. Por isso, respira, solta esse fardo, entrega, coloca nas mãos dele aquilo que te pesa, aquilo que te rouba o sono, aquilo que parece impossível, porque o impossível é o campo onde Deus mais gosta de trabalhar. O impossível é a oportunidade que ele usa para te mostrar que não há limites para o seu poder. O que você não pode, ele pode. O que você não vê, ele já enxergou. O que você não entende, ele já resolveu. E enquanto você descansa, ele trabalha. Enquanto você espera, ele prepara. Enquanto você confia, ele constrói. Então entrega. Entrega de verdade. Não com medo, não com pressa, mas com fé.
com a certeza de que as mãos que seguram o universo também seguram você. E no tempo certo, você vai olhar para trás e entender: ainda bem que eu soltei, ainda bem que eu confiei, porque Deus fez infinitamente mais do que eu imaginava. Tem coisas na vida que fogem totalmente das nossas mãos. Situações que, por mais que a gente tente, insista, planeje ou lute, continuam parecendo inalcançáveis. Tem momentos em que a gente esgota todas as possibilidades humanas, experimenta todas as alternativas, consulta todos os conselhos, gasta todas as forças, e mesmo assim, nada muda. E é exatamente aí que a gente percebe: o impossível pertence a Deus. Aquilo que você já tentou, aquilo que você já chorou, aquilo que te cansou, aquilo que roubou noites do teu sono e preencheu tuas orações com lágrimas, já não está mais sob o teu controle. Agora está nas mãos certas, está nas mãos dele, nas mãos daquele que criou todas as coisas, daquele que não conhece limites, daquele que transforma impossibilidades em testemunhos, daquele que opera onde ninguém mais pode tocar. Lembra da história de Lázaro? As irmãs clamaram, elas choraram, elas esperaram, elas fizeram tudo o que podiam. Aos olhos humanos já era tarde demais. O corpo já estava sepultado, a pedra já havia sido colocada, a morte já parecia definitiva. O cenário gritava: acabou. As pessoas diziam: não tem mais o que fazer. O tempo parecia ter vencido, mas para Jesus nunca é tarde demais. Nunca houve tempo perdido para Deus. Nunca houve promessa esquecida por Ele. Nunca houve morte que Ele não pudesse transformar em vida, porque onde nossos olhos veem o fim, Ele vê um novo começo. Onde nossos olhos veem impossibilidade, Ele enxerga a oportunidade perfeita para manifestar o sobrenatural. O que Deus quer de você hoje não é mais esforço, não é mais luta, não é mais tentativa. O que Ele quer é fé, uma fé que descansa, uma fé que confia, mesmo sem ver o caminho, uma fé que não precisa de sinais imediatos para continuar acreditando, uma fé que consegue dizer: eu já fiz tudo, Senhor, agora o impossível é teu. Porque o natural somos nós quem fazemos. O natural é com as nossas mãos, com o nosso raciocínio, com o nosso planejamento. Mas o sobrenatural é dele. É território sagrado onde só ele pode agir, onde só ele tem a chave, onde só ele entende o caminho. Quantas vezes você já se viu tentando carregar o peso do mundo nas costas? Quantas vezes você quis resolver tudo sozinho, na pressa, na força, na ansiedade? Quantas vezes você achou que precisava fazer acontecer, quando na verdade tudo que Deus esperava de você era a entrega tranquila, a entrega em paz, a entrega que reconhece: eu não posso, mas o meu Deus pode. Porque enquanto você tenta, Ele observa, mas quando você entrega, Ele começa a agir. Porque Deus não invade, Ele não força a porta, Ele espera a tua confiança abrir espaço para o céu se mover. E é nesse lugar de entrega que o impossível acontece. É nesse lugar onde você solta o controle, que Ele assume as rédeas. Porque tem milagres que só descem quando você decide descansar. Tem portas que só se abrem quando você para de tentar arrombá-las com as próprias mãos e começa a confiar naquele que já tem a chave. Deixe o impossível nas mãos dele, nas mãos daquele que transforma impossibilidades em caminhos, que transforma lágrimas em testemunhos, que transforma dor em cura, que transforma morte em ressurreição. Lázaro saiu do túmulo porque Jesus chamou, e aquilo que parecia impossível se tornou milagre. Da mesma forma, aquilo que hoje parece impossível na tua vida está nas mãos daquele que tem poder para chamar à existência o que ainda não existe. Aquele que tem autoridade sobre tudo. Aquele que pode soprar vida sobre aquilo que já foi dado como morto. Não importa o tamanho do obstáculo,
Não importa o peso da situação, não importa o diagnóstico, a porta fechada, a espera longa, a dúvida que tenta te silenciar. O impossível é apenas o cenário perfeito para que Deus mostre quem Ele é. Porque Ele é o Deus que abre caminho onde não existe. Ele é o Deus que cria saída onde ninguém mais enxerga. Ele é o Deus que faz brotar vida no meio do deserto. Confie mesmo quando tudo diz o contrário. Confie mesmo quando a lógica grita que não tem mais jeito. Confie mesmo quando o tempo parece te contrariar. Porque a lógica de Deus não é a lógica humana. O tempo dele não é o teu tempo. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Enquanto você chora, ele trabalha. Enquanto você espera, ele prepara. Enquanto você ora, ele age. E quando você menos esperar, quando você já tiver entregue, descansado, deixado nas mãos dele, então você vai ver o impossível acontecer. Porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não começou algo na tua vida para deixar pela metade. Ele não plantou promessa no teu coração para deixá-la morrer no silêncio da tua espera. O que ele começou, ele vai completar. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Então descansa, respira, solta esse peso. Não é mais contigo, não é mais nas tuas mãos, é com ele. E as mãos dele nunca falham, as mãos dele nunca se atrasam. As mãos dele nunca deixam cair o que foi confiado com fé. Lembra disso, o impossível pertence a Deus. E tudo aquilo que você não pode resolver, ele já tem a solução. Tudo aquilo que você não enxerga, ele já viu o final. Tudo aquilo que você não entende, ele já traçou com perfeição. Porque enquanto você vive no hoje, Deus já escreveu o amanhã. O que cabe a você é crer, é confiar, é descansar. É parar de lutar com aquilo que não é mais teu. É parar de tentar carregar um peso que já foi entregue. É parar de se angustiar por algo que já foi lançado aos pés da cruz. E quando o tempo certo chegar, quando o céu disser agora, o impossível vai se tornar testemunho. A espera vai se tornar milagre. E a lágrima vai se tornar sorriso. O silêncio vai se tornar canção de gratidão. Porque Deus nunca falha, nunca erra, nunca esquece. E tudo aquilo que está nas mãos dele está no lugar mais seguro do mundo. Se quiser, posso continuar e fazer. Entre o amém que você declarou, entre a oração que saiu dos teus lábios e a resposta que você tanto espera, existe um espaço que parece vazio, mas não é. Existe um tempo silencioso, mas não é inútil. Existe uma estação que, aos teus olhos, parece estagnada, mas para Deus é o tempo sagrado onde Ele trabalha em silêncio. Esse tempo é o tempo da espera. E por mais difícil que seja aceitar, é exatamente nesse intervalo que o milagre começa a ser gestado. Porque o céu não trabalha na nossa pressa. Deus não age na nossa ansiedade. Ele trabalha no invisível, no silêncio, no oculto. E enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está preparando tudo para que, no tempo certo, tudo floresça do jeito que só Ele sabe fazer. Como a borboleta que não voa no instante em que entra no casulo, primeiro ela precisa se desfazer. Ela precisa passar pelo processo invisível da transformação. O que antes era uma forma conhecida precisa morrer para que uma nova forma nasça. E talvez seja esse exatamente o tempo que você está vivendo agora. Um tempo em que parece que tudo está parado, que nada se move, que o céu está em silêncio, que as promessas não estão se cumprindo, que as portas não se abrem, que os sonhos parecem ter se perdido pelo caminho. Mas não se engane, não é abandono, não é desprezo, não é castigo, é transformação. Deus não desperdiça nenhum segundo da tua história. Cada lágrima, cada silêncio, cada oração que você acha que não foi ouvida, tudo está sendo tecido por Ele em um lugar que você ainda não consegue alcançar. Porque existe um tipo de milagre que não acontece no barulho.
Ele acontece no escondido, ele acontece no secreto, ele acontece onde a raiz cresce debaixo da terra, enquanto na superfície tudo parece seco. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você. Ele está te aprofundando, Ele está fortalecendo tuas raízes, arrancando o que não serve mais, podando os galhos que já não frutificam, limpando o terreno da tua alma. Para então, no tempo dele e não no teu, entregar a você aquilo que é dele: vida nova, esperança renovada, propósito verdadeiro. Entenda, não é porque você não vê que Deus não está agindo. Não é porque você não sente que Ele te abandonou. Não é porque as coisas não aconteceram ainda que elas não vão acontecer. O tempo da espera nunca é perda. O tempo da espera é solo fértil onde Deus planta as sementes mais profundas e prepara os frutos mais doces. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você entrega, Deus move o céu em teu favor. O silêncio que te cerca não é a ausência dele, é movimento invisível. É preparação que os teus olhos ainda não conseguem alcançar. É como a madrugada que antecede o amanhecer. O céu ainda parece escuro, mas a luz já está a caminho. O que Deus quer de você nesse tempo? Quer a tua fé, quer a tua paciência, quer a tua confiança, quer o teu coração descansando, mesmo quando tudo parece parado. Porque esse descanso, essa confiança, essa fé silenciosa são sementes que florescerão em bênçãos. São sementes que darão frutos lá na frente, quando você olhar para trás e perceber que cada espera valeu a pena. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Talvez ache que já ficou tempo demais nesse lugar de incertezas. Mas respira. Deus não trabalha no teu calendário. Ele não se move pelo teu relógio. Ele se move no tempo dele, que é perfeito, e no tempo certo. Aquilo que hoje parece impossível, aquilo que hoje está adormecido, aquilo que hoje te faz duvidar, será motivo de gratidão. Confie nesse tempo. Confie, mesmo sem entender. Confie, mesmo sem ver resultados. Confie, mesmo que tudo dentro de você queira desistir, porque esse é o tempo onde Deus está te moldando, te ensinando, te preparando. Esse é o tempo onde Ele está ensinando o teu coração a depender dEle, a esperar nele, a não se desesperar diante das pausas da vida. As maiores transformações acontecem na solidão do casulo. As asas só nascem depois do silêncio. E o voo só acontece depois que a espera cumpre seu propósito. Não tente apressar aquilo que Deus faz com tanto amor e perfeição. Não tente escapar desse processo achando que está parado, porque você não está. Você está sendo formado, você está sendo curado, você está sendo restaurado. E quando esse tempo terminar, quando Deus disser agora, você vai voar mais alto do que jamais imaginou. Você vai entender que não foi em vão. Você vai reconhecer que esse tempo silencioso foi um presente, ainda que doloroso, porque foi nele que tua fé amadureceu. Foi nele que tua confiança enraizou. Foi nele que teu coração aprendeu a confiar, não no que via, mas no que cria. Deus já está a caminho. A resposta já está se formando. O céu já está movendo peças que você ainda não consegue ver, mas vai chegar, vai acontecer, vai se cumprir. E quando acontecer, você vai entender. Não era atraso, era cuidado. Não era silêncio, era preparo. Não era abandono, era amor. Confie, descansa, espera. O milagre está a caminho. Feche os olhos. Respira fundo. Esta oração é para você, que sente o peso das próprias convicções, que deseja ser livre, mas ainda se encontra preso. Pai amoroso, hoje eu venho a Ti com um coração cansado e confuso. Reconheço que muitas vezes me prendi às minhas próprias certezas, às minhas próprias regras e esqueci que só Tu tens o poder de me libertar. Liberta-me, Senhor, das correntes invisíveis que me prendem.
das convicções que me afastam da paz e do teu amor. Mostra-me o caminho da verdadeira liberdade, aquela que nasce da entrega, da confiança em ti, que és a fonte de toda esperança. Eu quero soltar o que me prende, desatar os nós que eu mesmo criei e deixar que a tua luz transforme meu interior. Me ensina a caminhar com coragem, a abrir mão do que me limita e a confiar que no teu tempo tudo se ajeita, tudo se renova. Eu entrego a ti o meu eu insatisfeito, minhas dúvidas, meus medos, minhas lutas internas. Eu escolho descansar no teu abraço, onde encontro verdadeira paz e liberdade. Obrigado, Deus, porque tu és o Deus que quebra correntes, que liberta almas e cura corações. Eu creio que já estou sendo libertado agora e que, em ti, sou verdadeiramente livre. Em nome de Jesus. Amém.